Então vamos lá, se acontecer dele quebrar assim e não retornar, você pode fazer a leitura, nem precisa da leitura do QR Code, é só você entrar aqui de novo e clicar no app, tá? Se ele estiver rodando, igual o meu está rodando aqui ainda, que eu não parei ele, ó, ele continuou dando o building lá no servidor, ele só para quando você dá um Ctrl C aqui no terminal, aí ele faz novamente a compilação dele. Isso acontece quando você substitui algum arquivo, cria um arquivo novo, troca nome de arquivo, que foi o que eu fiz, tá? No caso ali com a imagem, então pode ser que venha sim acontecer isso. Uma outra questão aqui é os erros que ele está apontando nas páginas. Esses erros que ele está apontando nas páginas é por conta dos pacotes que não existiam antes, tá? Eu atualizei, tudo bem, ele consegue compilar e tudo mais. Porém, ele continua ainda apontando essas informações aqui. Dentro dessas páginas, nós vamos ter que fechar o Visual Studio e abrir ele de novo. Então, daqui a pouco eu faço isso. Percebam que a logo inseriu aqui em cima, só que ela não está num tamanho adequado aqui para nós. Então, vou abrir aqui a página Home. Na verdade, é os estilos dela. Vou fechar o estilo do login. E no estilo da Home, eu tenho aqui um estilo logo, tá vendo? Que dá um width de 180 e uma altura de 160. Para essa imagem, ficou grande, 180. Então, eu vou diminuindo e adequando a minha necessidade. Eu cheguei a fazer nos outros aplicativos um cabeçalho padrão, tá? Eu vou fazer aqui também, ó. Aqui, não, na verdade aqui eu tenho que aumentar, né? Se eu diminuir, o que que acontece? Se eu diminuir a área da logo, nós perdemos a visualização dela aqui. Então eu tenho que aumentar. Ela é um pouco maior, ou então posso até diminuir um pouco essa minha logo. Vamos ver aqui como que vai ficar. Se eu ver que ele vai cobrir um espaço aqui suficiente, eu mantenho. Não, acho que tá bom. Acho que aqui vai dar certinho mesmo. Ó. Então, vou deixar aí com o tamanho, com a largura de 210 e ela fica toda aplicada ali em cima. Aqui também a mesma coisa. Tá vendo que o espaço para ela, né, não foi suficiente? Se esse espaço não foi suficiente, isso aqui está na área do menu, tá? A área do menu é um outro componente que nós temos, que está aqui dentro de componente, que é o Drawer. Eu vou abrir os estilos dele e aqui também ele vai ter a opção do ícone, que é a nossa logo. E eu vou ter que jogar um pouquinho mais aqui para ele, ó. Vamos ver aqui um total de 155. Ainda foi pouco. 160. Ainda foi pouco. 180 então. Pronto. Então nós temos aqui a nossa logo também sendo mostrada nessa parte superior. Tendo feito isso, está feito aqui o nosso menu e a nossa estrutura, né, com os elementos. Tá? Nós já vamos partir para a parte de cadastro do cliente, mas antes eu quero deixar independente um componente para o cabeçalho. Esse componente vai ter justamente essa área aqui, ó, uma área muito semelhante a essa, né? Só que em vez de colocar esse botão do menu, eu acho que eu vou colocar um botão para voltar sempre para a tela inicial, como eu fiz nos meus outros projetos. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui, até mesmo para que já dê para vocês entenderem. Vou abrir o aplicativo. Pode ser o da igreja. Eu fiz o financeiro e fiz o da igreja, né? Que são os dois projetos que eu tenho aqui dentro do React Native. Aqui quando ele entra, ele vai cair aqui, ó, na tela com as informações. Ele também, se for pastor presidente, pode selecionar uma determinada igreja, que tem muito mais informações, mas vamos lá. Vai ser semelhante a isso. O cadastro de pessoas, aqui no caso é de membros, ele sempre tem uma estrutura aqui acima, ó, com o nome da área onde está, uma miniatura da logo, tá? E um botão voltar. Isso foi um componente, um header que eu fiz e julguei necessário aqui, então nós estamos trabalhando com ele para poder aplicar dentro das outras páginas. Aqui eu tenho também uma área um pouco menor, né? Esta área que está aqui dentro desse meu aplicativo, ela está com uma altura muito maior, então acho que eu vou até manter. Não, mas ali tudo bem, ali era porque eu tinha o nome da igreja também, né? Então não era algo interessante. Eu posso diminuir um pouquinho mais essa altura, porque aqui acredito eu que esteja sobrando um espaço. Então vamos voltar aqui para Home. Qual a área, na verdade, que é aquela? Eu tenho que olhar aqui em cima, onde estão os elementos. Então, esses elementos que são o Touchable, que é o botão do menu, e a imagem, ele está dentro desta view aqui, ó, que é o Container Header. Então, eu venho aqui no Container Header. Esse aqui é do Drawer, deixa eu fechar ele, não me interessa mais ele. E aqui o Container Header, que é o cabeçalho, ele tem um Row Center, a altura do header é 80. Posso tentar tirar um pouquinho. Tá? Vamos ver aqui, ó, mais ou menos 70, para ver como que ele vai comportar. Ó. Tá bom,
já coube porque a imagem tem uma altura de 60, então não preciso te deixar aquela sobra, só caso você queira mesmo. Quanto a outras personalizações vocês podem fazer. Então eu vou preparar um header, tá, padrão para nós podermos estar utilizando em todas as páginas.